Bom, pessoal, vamos lá, terceira semana aqui. A Mundo Moderno, Colonização e Relações Étnico-Culturais, Colonização Portuguesa, Resistência, Escravidão e Liberdades. E analisar fontes, anúncios para captura de escravos, documentos oficiais. Então a gente vai ver alguns documentos que relatam, por exemplo, a fuga de alguns escravos, né, e como que era esse processo de captura e tudo mais. Conteúdos relacionados. Diferentes fontes historiográficas sobre a escravidão no Brasil, interdisciplinaridade, sociologia e literatura. Então, a apresentação aqui, ó. Ao longo do século XIX, jornais de todo o Brasil publicavam anúncios de venda e de aluguel de escravizados e de recompensa para quem encontrasse que tinha fugido. Além de anúncios, haviam muitos panfletos espalhados pelas cidades oferecendo dinheiro para quem conseguisse localizá-los. E o trecho retirado do Conto do Pai contra a Mãe, de Machado de Assis, escritor carioca. Então, há meio século, os escravizados fugiam com frequência. A fuga repetia-se, entretanto, casos houve, ainda que raros, em que escravo de contrabando, apenas comprado no valongo, deitava a correr, sem conhecer as ruas da cidade. Dos que seguiam para casa, não raro, apenas ladinos pediam ao senhor que lhes marcasse aluguel, e iam ganhá-lo fora, quitandando. Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a quem o levasse. Põe anúncios nas folhas públicas com sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha, o bairro por onde andava e a quantia da gratificação. Quando não vinha a quantia, vinha a promessa, gratificar-se generosamente, ou receberá uma boa gratificação. Muita vez o anúncio trazia em cima ou ao lado uma vinheta, figura de preto, descalço, correndo, vara ao ombro e na ponta uma trouxa. Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o acoitasse. Ora, pegar os escravos fugidos era um ofício do tempo. Não seria nobre, mas por ser instrumento da força com que se mantém a lei e a propriedade. Trazia esta outra nobreza implícita das ações reivindicadoras. Ninguém se metia em tal ofício por desfastio ou estudo. A pobreza, a necessidade de uma achega, a inaptidão para outros trabalhos, o acaso e alguma vez o gosto de servir também. Ainda que por outra via, davam impulso ao homem que se sentia bastante rijo para pôr ordem à desordem. Então aqui tem uma parte de vocabulário, né? Valongo, região da cidade do Rio de Janeiro, onde havia um mercado de escravizados recém-chegados da África. Ladino, dizia ser escravizado que era nascido no Brasil. Quitandar, vender alimentos nas ruas, atividade geralmente feita no século XIX pelos escravizados de ganho. Folhas públicas, jornais. Acoitar, dar proteção a alguém, acolher. Desfastio, entretenimento, passatempo. Achega, né? Rendimento pequeno. Para saber mais, Joaquim Maria Machado de Assis, jornalista e escritor brasileiro, nasceu no Rio de Janeiro em 1839, cidade onde morreu em 1908. Ocupou por mais de 10 anos a presidência da Academia Brasileira de Letras, da qual é fundador da cadeira de número 23. Considerado um dos maiores autores da língua portuguesa, seus primeiros romances têm características do romantismo. Suas obras mais famosas são da fase do realismo, segunda metade do século XIX. Sobre anúncios de jornais do século XIX sobre escravizados, leia, então está disponível aqui, né? E a Crônicas do Pai e Mãe de Machado de Assis está aqui na íntegra, tá? Então, atividades. O ofício de ocupação de procurar encontrar escravizados que tinham fugido nas regiões rurais era chamado de capitão do mato. Nas cidades não tinha uma denominação específica, de acordo com as informações do texto, que levava um homem a fazer isso na cidade do Rio de Janeiro do século XIX, onde viveu Machado de Assis. Então, normalmente, gente, os escravos que fugiam, né, que era uma forma de resistência, nas regiões de roça, digamos assim, no interior do Brasil, existiam capangas nas fazendas que eram responsáveis pela captura desses escravizados fugidos, que eram os capitães do mato. Já nas cidades, as pessoas normalmente
se defrontavam lá com cartaz falando que uma pessoa tinha fugido, né, um escravizado tinha fugido e que era paga uma recompensa. Então as pessoas informavam para o dono do escravizado onde ele estava e ele era recapturado, tá? Então o que levava as pessoas a fazerem isso? As recompensas. Então a forma de captura de escravizados nos centros urbanos se davam a partir de uma denúncia e quem o encontrasse normalmente recebia uma recompensa, tá? Então funcionava dessa forma. Qual seria a razão para o autor chamar a apreensão do ou da escravizado que tinha fugido de ofício do tempo? Então aqui, ó, deixa eu ver se tem aqui. Não, então vamos procurar no texto aqui o que ele está falando sobre o ofício do tempo. Deixa eu colocar aqui, ó. Ofício do tempo. Aqui, ó. Ora, pegar escravizados fugidos era um ofício do tempo. Não seria nobre, mas por ser instrumento da força que se mantém a lei e a propriedade, trazia esta outra nobreza implícita das ações reivindicadoras. Então está perguntando o seguinte, ó, qual seria a razão para o autor chamar a apreensão dos escravizados que tinham fugido de ofício do tempo? Então, o ofício do tempo ele tá falando aqui que era o tempo da escravidão no Brasil. Então era meio que um trabalho que as pessoas normalmente já faziam, já realizavam. Era comum você encontrar esses cartazes na rua que as pessoas reivindicavam a posse de alguém, né? Que no caso era o escravizado, né? Era o negro escravizado. Então a razão de chamar a apreensão de ofício do tempo era porque o tempo era ainda um tempo de escravidão. Então o ofício do tempo, segundo Machado de Assis, que inclusive Machado de Assis era negro, tá? Para quem não sabe. Negro ou pardo, né? Então, ofício do tempo. Segundo Machado de Assis, se relaciona ao tempo da escravidão no Brasil, que só pôs fim em 1888, no dia 13 de maio, tá? Então, compare o segundo parágrafo do texto com o panfleto que se segue, publicado em 1854 na cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente tem um panfleto aqui, ó, vou ampliar para vocês, ó. Ainda fugido desde o dia 18 de outubro de 1854, escravo crioulo de nome Fortunato. Então, o escravo chama Fortunato, esse aqui é só uma analogia, tá? Um desenho assim qualquer, não quer dizer que seja o escravizado. De 20 e tantos anos de idade, com falta de dentes na frente, com pouco nenhuma barba, baixo, reforçado e picado de bexigas que teve há poucos anos. É muito pachola, mal encarado, fala apressado e com a boca cheia, olhando para o chão. Costuma às vezes andar calçado, intitulando-se forro. Então um escravizado fala que é liberto, né? Porque ele usa calçado, tá? Os negros que usavam calçados nas cidades ou no interior, eles eram intitulados de forro, né? Então quando o escravo recebia o forro, a primeira coisa assim de ascensão social, entre aspas, era comprar um sapato. Dizendo chamar-se Fortunado Lopes da Silva. Sabe cozinhar, trabalhar de encadenador e entende de plantações da roça, onde é natural. Quem o prender, entregar à prisão e avisar na corte ao seu senhor Eduardo Laimenert. Rua Quintanda, número 77. Receberá 50 contos aqui, eu acho. 50 mil contos de gratificação. Então é como se fosse um cartaz de procura-se, né? Hoje em dia, né? Um bandido, alguma coisa assim. Então, o que ele está pedindo aqui? Ó? Compare o segundo parágrafo com o panfleto que se segue publicado então.
Então o que a gente pode falar? Os escravos fugidos das cidades normalmente eram procurados através de panfletos espalhados nas ruas, onde a pessoa que o capturasse ganhava uma gratificação pelo ato, tá? Então, mais ou menos nesse sentido. O cartaz é bem legal, né? Você vê que algumas palavras têm 2L e tudo mais, era a grafia na época, tá? Na parte da grafia. Aí já começa a semana 4. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa aqui, se vocês quiserem acrescentar também as questões, né? Fiquem à vontade aí. Qualquer coisa, estou disponível no WhatsApp. Valeu, pessoal? Então vamos até a quarta semana agora.